Olá, gente, vamos aqui mais uma dúvida. Vamos tirar mais uma dúvida. Afinal de contas, o que aconteceu com Judas? Ele subiu, como muita gente diz aí, né? Quem sobe é Judas. Judas não, Judas. O que aconteceu com ele? Como ele morreu? Ele foi explodido, enfincado numa estaca, encheram ele de fogos, foi queimado na fogueira. Mateus capítulo 22, versículo 29, se eu não me engano, diz que nós erramos por não conhecer nem a Escritura e nem o poder de Deus. É isso mesmo, Mateus 22, 29. Ainda tem mais outro detalhe mais importante. De qual Judas nós estamos falando? Isso, do Judas Iscariotes. Que tinha Judas, irmão de Jesus, assim como também tinha o outro Judas, filho de... Como é que diz agora que eu esqueci? Era o filho de Alfeu, que era filho de Tiago. E esse Tiago também não é irmão de Jesus. Entendeu? Parece meio atrapalhado, né? Se lembra em João capítulo 14, lá no versículo 21, quando Jesus diz assim: todo aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama, e eu virei para este e me manifestarei a ele. Aí Judas, né, diz que Judas, aí abre um parêntese, não o Judas Iscariotes. Aquele Judas ali também não é irmão de Jesus. É o filho de Alfeu, que é descendente, filho de Tiago. Ou seja, esse Tiago, ele morreu antes, mais ou menos na época que Jesus nasceu, né? Ele já tinha um filho chamado Alfeu, que gerou esse Judas que perguntou a Jesus: Senhor, de onde é que vem que o Senhor está para se manifestar a nós e não ao mundo? Né? Essa dúvida já está tirada, né? Se tiver qualquer dúvida, você pegue nos inícios dos evangelhos, quando Jesus escolhe os discípulos, que você vai ver a diferença, né? Assim como também lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, quando diz lá, nesse não é irmão de Tiago, de Judas, né? Não chama seu pai José, sua mãe Maria, o filho, né? Filho do carpinteiro. Então vamos lá. A pergunta é, gente, como foi que Judas morreu? Tem muita gente que não bota o nome de filho de Judas, né? Porque diz que é um nome amaldiçoado, que não sei o que, isso e aquilo. O que significa Judas? Essa palavra Judas, que é Judas no grego, no hebraico é Yehudá. Yehudá, para nós entendermos, no livro do Gênesis, onde resiste a primeira vez o nome Judas como substantivo, como nome próprio de pessoa, é no capítulo 29, versículo 35, que diz ali, ó, que Lia, né? Vendo o Senhor que Lia era desprezada por Jacó, pois ele amava mais a Raquel, concebeu, fez com que ela concebesse e desse à luz. Primeiro ela gerou Rúben, né? Porque diz que Deus viu a versão, que quer dizer Deus vê. Depois disso que concebeu a segunda vez, deu a Simeão, que quer dizer Deus vê, ou ouve. Simeão quer dizer o Senhor ouve. Depois vem Levi, que quer dizer aliança. Aí agora diz aqui no versículo 35, concebeu ainda e deu à luz um filho e disse: desta vez darei glória ao Senhor. É por isso que ela o chamou de Iehudá. Rudá quer dizer dar glória, louvor. Então não confunda uma coisa com outra. Porque você pode ver que teve outro Judas, Judas filho de Alfeu, filho de Tiago, que não traiu a Jesus. Quem traiu foi Judas Iscariotes. Tem a carta no Novo Testamento, carta universal de Tiago às 12 tribos. É outra coisa que muita gente não sabe. A carta que Tiago escreveu, esse Tiago é irmão de Jesus e é mais velho que Jesus. Porque Jesus, quando casou com José, José era viúvo. Jesus não, Maria. Então, Maria era mais nova do que José e casou-se com ele. Ele já tinha filhos. E esse Tiago
que é irmão do Senhor, que Paulo fala lá em Gálatas, que escreveu a carta, está aqui, gente, no epílogo, na abertura da carta, que diz assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudação. Então a carta, por isso que fala da lei, que ela foi escrita, não foi à igreja, serve para nós, mas ela foi endereçada às 12 tribos. E a palavra Judas, que no hebraico é Yehudá, quer dizer louvor. Entendeu, gente? É o modo de se expressar gratidão por meio de cântico, de exaltação, de agradecimento, né? Aí então vamos lá. Como foi que Judas morreu? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, este homem adquiriu um terreno com salário da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando todas as suas entranhas. Entendeu, gente? Aqui muita gente começa a falar hoje em dia, né, que Judas, quem sobe é Judas. Não, vamos queimar o Judas, não. Ele tentou enforcar-se, o galho da árvore partiu, como está lá em Mateus capítulo 27, não deixa bem claro isso. Mas diz que ele lançou a moeda no templo, quando ele disse ao sumo sacerdote, pequei entregando sangue inocente. O sacerdote virou para ele e disse, que tem isso comigo? Isso é com você. Ele pegou as moedas, lançou no templo e foi suicidar-se. Então ele caiu, Pedro diz aqui que ele partiu no meio, se arrebentou ao meio e as suas vísceras se derramaram. Então não tem nada a ver com a história que nós contamos, né, que nós ouvimos por aí. Então qual a dúvida que nós tiramos? Que a palavra Judas quer dizer louvou a Deus, né? Como disse aqui Lia, em Gênesis 29, no final do versículo. É o quarto filho de Jacó e Lia, ou Leia, de acordo com a versão. E o nome quer dizer o que? Desta vez darei glória a Deus. Por isso, pôs o nome de Yehudá, Judá, como nós falamos. Por isso que em Judá tem Jerusalém, e o templo. Outra que nós aprendemos que Judas Iscariote, no tempo de Jesus existiam 3 Judas pelo menos conhecidos. Judas, filho de Alfeu, filho de Tiago. Que é de Alfeu, né, que são os zelotas, né? Tiago, filho de Alfeu, Simão zelota, e Judas, filho de Tiago. Esse Tiago é o mesmo filho de Alfeu. Tem Judas Iscariotes, que foi o que entregou Jesus. E tem Judas ainda, irmão de Jesus, que escreveu a carta universal, que não foi endereçada aos irmãos crentes em Cristo Jesus, a igreja, mas sim àqueles que eram israelitas. E se não estiver enganado, que eu não pesquisei sobre isso, aqueles que creram em Jesus por meio da salvação. Tanto é que ali não fala a respeito do Senhor Jesus diretamente, chama de Senhor da Glória. Então que Deus em Cristo nos abençoe, né? Continue a nos abençoar. E gente, vamos ler mais a palavra, para nós sabermos de fato o que ela diz e não ficarmos repetindo o que as pessoas dizem, sem sabermos se de fato é verdade. Judas não subiu, não foi explodido, amarrado na estaca, não. Ele caiu de um precipício, partiu no meio e arrebentou suas entranhas. E o nome Judas, e Yehudá em hebraico, quer dizer dar glória, louvor, né? A paz de Cristo.